em pé ainda, eu convido você a abrir a sua Bíblia, a carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 14. Estaremos hoje dando continuidade à nossa série Verdadeira Espiritualidade, a série de mensagens em 1 Coríntios. 1 Coríntios capítulo 14, nós leremos os 19 primeiros versículos. Primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 14, e nos diz assim a palavra do Senhor: segui o amor, procurai com zelo os dons espirituais, mas principalmente que profetizeis. Pois quem fala em outra língua não fala a homens, senão a Deus, visto que ninguém entende, e em espírito fala mistérios. Mas o que profetiza, fala aos homens, edificando, exortando e consolando. O que fala em outra língua, a si mesmo se edifica, mas o que profetiza, edifica a igreja. Eu quisera que vós todos falasseis em outras línguas, muito mais, porém, que profetizasseis. Pois quem profetiza é superior ao que fala em outras línguas, salvo se as interpretar, para que a igreja receba a edificação. Agora, porém, irmãos, se eu for ter convosco falando em outras línguas, em que vos aproveitarei se vos não falar por meio de revelação, ou de ciência, ou de profecia, ou de doutrina? É assim que instrumentos inanimados, como a flauta ou a cítara, quando emitem sons, se não os derem bem distintos, como se reconhecerá o que se toca na flauta ou na cítara? Pois também se a trombeta der o som incerto, quem se preparará para a batalha? Assim vós, se com a língua não disseres palavras compreensíveis, como se entenderá o que dizeis? Porque estareis como se falasseis ao ar. Há sem dúvida muitos tipos de vozes no mundo, nenhum deles, contudo, sem sentido. Se eu, pois, ignorar a significação de voz, serei estrangeiro para aquele que fala, e ele estrangeiro para mim. Assim também vós, visto que desejais dons espirituais, procurai progredir para a edificação da igreja. Pelo que o que fala em outra língua deve orar para que a possa interpretar. Porque se eu orar em outra língua, o meu espírito ora de fato, mas a minha mente fica infrutífera. Que farei, pois? Orarei com o espírito, mas também orarei com a mente. Cantarei com o espírito, mas também cantarei com a mente. E se tu bendisseres apenas em espírito, como dirá o indouto o amém depois da tua ação de graças, visto que não entende o que dizeis? Porque tu, de fato, dás bem as graças, mas o outro não é edificado. Dou graças a Deus porque falo em outras línguas mais do que todos vós. Contudo, prefiro falar na igreja 5 palavras com o meu entendimento para instruir outros, a falar 10.000 palavras em outra língua. Até aqui a palavra do Senhor, os irmãos podem tomar assento. Meus irmãos, chegamos a um momento da nossa exposição da carta de 1 Coríntios e da nossa série Verdadeira Espiritualidade, um momento chave, um momento polêmico no que diz respeito a nós que somos uma igreja pentecostal. A Igreja Assembleia de Deus é uma igreja que, como nós falamos na semana passada, é uma igreja que crê na atualidade dos dons espirituais. Nós cremos que Deus continua dando, por meio do seu Espírito, dons à sua igreja. E que, portanto, as manifestações que nós lemos ali no livro de Atos continuam a existir hoje. E isso inclui, evidentemente, o falar em línguas estranhas. Inclusive, todos nós sabemos, que o movimento pentecostal moderno, no início do século XX, ele tem origem com isso. As pessoas buscando falar línguas estranhas, buscando essa manifestação do Espírito Santo. Isso deu origem a um movimento que se espalhou pelo mundo inteiro. E dessa maneira, o cristianismo mundial se expandiu de uma maneira como nunca antes visto na história, da tamanha rapidez. Talvez até
Poderia-se dizer, no mundo antigo, quando Constantino se converteu, rapidamente o Império Romano também se converteu. Mas nós sabemos que hoje em dia, com a força do poder político, as coisas aconteciam mais rapidamente e nós não sabemos a autenticidade da conversão das pessoas. Agora, o movimento pentecostal moderno desencadeou um movimento missionário muito forte, sem o auxílio de nenhuma das autoridades seculares e, muito pelo contrário, apenas pela adesão voluntária das pessoas à fé cristã. Ninguém foi obrigado a aderir à fé cristã, como acontecia no islamismo, acontece ainda muitas vezes no islamismo, ou como aconteceu em tempos passados, até mesmo com a fé cristã. Isso demonstra, portanto, isso faz com que nós, pentecostais, tenhamos a convicção de que a igreja andou no caminho correto ao buscar e aceitar como verdadeira a atualidade desses dons espirituais de que Paulo nos fala aqui em 1 Coríntios e que também, de alguma maneira, estão relatados no livro de Atos dos Apóstolos. E nós vimos na semana passada que Paulo ofereceu um corretivo muito importante para o exercício desses dons quando ele fala do amor, o famoso capítulo 1 Coríntios 13, quando ele define o que é amor. Mas a definição que ele dá de amor não foi simplesmente porque, vejam bem, eu vou fazer um parênteses aqui no que eu estou falando e vou dar uma definição bonita de amor, poética, para que vocês aqui se deleitem e comecem a imaginar coisas bonitas. Não foi nada disso. Paulo deu a definição de amor justamente para conectar com a questão do exercício dos dons espirituais. Paulo diz que os dons só fazem algum sentido na igreja se forem exercidos em amor. Se não houver amor, nada, nenhum tipo de dom, inclusive o dom de serviço, o dom de doação, aquele dom que a pessoa chega ao extremo de doar os seus bens, não tem valor nenhum se não há amor, se não há preocupação com o bem do seu irmão na igreja, com o bem do próximo. O amor, portanto, é a marca distintiva do cristianismo. Sempre foi assim ao longo da história e continua sendo assim até hoje. E os dons, por sua vez, são buscados porque a igreja ama o próximo e a igreja quer servir melhor o próximo e por isso ela busca, as pessoas individualmente buscam dons. Elas não buscam dons para se sentirem mais superiores aos outros. Eu sou mais espiritual porque eu falo em línguas. Eu sou mais importante porque eu tenho dom de curas. Eu sou mais importante porque profetizo. Eu sou uma pessoa mais eminente. Muitos, é verdade, buscam dons por causa disso, mas Paulo está dizendo aqui justamente o contrário. Não busquem os dons por este motivo, mas busquem única e exclusivamente por amor aos seus irmãos, por amor à obra do Evangelho, por amor ao crescimento do reino de Deus nesse mundo. Busquem os dons para servir, portanto, melhor a igreja. Essa é a tônica que Paulo quer dar aqui na carta de 1 Coríntios, porque na igreja de Corinto as pessoas buscavam os dons para o seu próprio deleite e para se sentirem superiores ou melhores do que os outros. Sou mais espiritual, sou mais santo porque tenho dons. E Paulo está dizendo, não, isso está errado. E assim, após definir então e corrigir, digamos, esse desvio que havia em Corinto, uma igreja que então era muito egocêntrica, onde as pessoas competiam entre si e queriam ter dons apenas para mostrarem que eram melhores umas do que as outras, Paulo diz, olha, vocês devem ter os dons, mas exerçam esses dons em amor, com humildade. E não se esqueçam que o amor permanecerá para sempre. Os dons cessarão, o amor jamais, porque Deus é amor. E quando Paulo diz que eles cessarão, ele não está dizendo que vão cessar no fim da era apostólica, e muito menos está dizendo, como eu falei na semana passada, que os dons cessariam quando nós tivéssemos a Bíblia, o cânon bíblico formado definitivamente. Nós falamos que os nossos irmãos cessacionistas que pregam dessa maneira não estão respeitando o que o texto bíblico diz, porque é claro e evidente como a luz do sol que Paulo não quis dizer que os dons cessariam quando a Bíblia ou o cânon estivesse pronto, mas quando Paulo diz quando vier o que é perfeito, ele está falando da própria vinda de Jesus Cristo, um acontecimento que nós ainda aguardamos. Por isso Paulo fala dos dons na igreja de Corinto como uma realidade presente e uma realidade que continuará, não eternamente, mas até aquele dia em que veremos a Cristo face a face, quando vier o que é perfeito e quando eu verei e conhecerei como sou conhecido. Nesse dia os dons cessarão, mas até esse dia a igreja continua a recebê-los graciosamente para que a tarefa do Evangelho continue a se cumprir, para que o Evangelho continue a se expandir. E esse é o principal propósito dos dons.
não é outro. E é dessa perspectiva, portanto, que nós temos que entender então o capítulo 14, quando Paulo então vai falar a respeito do lugar dos dons no culto, na adoração coletiva. E, meus irmãos, esse é um tema um pouco sensível para igrejas pentecostais. E vou dizer mais, um famoso exegeta, estudioso pentecostal renomado norte-americano, chamado Gordon Fee, ele tem diversos livros aqui publicados em português, que tanto a CPAD como a Vida Nova e outras editoras publicam. Ele é um grande estudioso da Bíblia, e ele também é pastor ordenado na Assembleia de Deus norte-americana, mas ele sofreu, digamos assim, não sofreu uma represália, mas ele foi um pouco escanteado, digamos assim, por causa de alguns comentários que ele fez a respeito dessa passagem, na medida em que parecia que os comentários dele poderiam parecer que não estavam dando a liberdade que nós pentecostais estamos acostumados a vermos no nosso culto. É justamente esses versículos que nós lemos aqui a respeito de Paulo. São versículos um pouco sensíveis, porque Paulo fala de uma maneira muito clara sobre o papel das línguas no culto, e vai dizer inclusive que as línguas não são o principal dos dons, não é o principal dos dons, mas que elas devem ser exercidas visando a edificação do nosso irmão e a edificação do próximo. E ele fala isso, esse nosso trecho que nós lemos aqui, nós poderíamos colocar 3 momentos em que Paulo fala a respeito do uso da língua no culto. E na próxima semana, a mensagem que vai continuar do verso 21 até o final do capítulo vai ser um pouco mais específica sobre os motivos pelos quais Paulo falou o que falou nesses primeiros 20 versículos. Então, digamos que essa mensagem terá uma relativa continuidade na próxima semana. Mas vamos então a esses 3 pontos principais aqui que Paulo nos fala. Em primeiro lugar, Paulo quer mostrar que a profecia é um dom superior ao dom de línguas, não porque haja estritamente uma hierarquia entre os dons, mas porque quando nós colocamos o critério do amor para avaliar os dons, a profecia é o dom que mais edifica a igreja. E é isso que ele fala então a partir do verso 1. Ele diz assim: segui o amor e procurai com zelo os dons espirituais, mas principalmente que profetizeis. Vejam que Paulo conecta claramente o que ele vai falar agora com o que ele falou antes sobre o amor. Seguir o amor, sigam o amor. Vocês sabem, o amor é o que permanece. Então façam tudo. E o que é amor? Qual é a característica fundamental do amor? Como nós falamos semana passada, a característica fundamental do amor é procurar o bem da pessoa que é amada. E portanto, em se tratando de igreja, de coletividade, de membros, todos nós aqui, quando se fala em amor, nós estamos falando em procurar o bem, a edificação do nosso irmão. Nós queremos que ele conheça melhor a Cristo, nós queremos que ele se torne mais semelhante a Cristo nessa vida. Esse é o nosso desejo, é o meu desejo como pastor dessa congregação para todos vocês, é o desejo que todos vocês têm ou deveriam ter uns pelos outros. Essa é a manifestação máxima do amor. Você quer o bem do seu irmão, e o bem maior que qualquer pessoa pode alcançar é conhecer e se tornar semelhante a Jesus Cristo. Todos os outros bens são importantes, mas são secundários em relação a esse bem maior. Então, seguir em amor e exercer os dons e cultuar em amor significa fazer tudo para que a fé do nosso irmão seja edificado quando nós estamos reunidos aqui. E Paulo diz: procurem com zelo, como zelotes, com muito anseio os melhores, os dons espirituais e principalmente o dom de profetizar. Paulo está dizendo: olha, vocês devem procurar os dons. O que eu falei aqui sobre o amor e o amor ser superior aos dons não significa que eu estou desmerecendo os dons, mas significa que vocês devem procurar dons que sirvam para o corpo de Cristo. E aqui há uma particularidade: cada igreja e cada local tem necessidades específicas, e cada local, portanto, precisará mais de alguns dons do que de outros. E talvez isso explique porque nós encontramos algumas manifestações com mais frequência em alguns lugares do que em outros. Talvez porque isso reflita as necessidades daquela igreja local.
E Paulo está dizendo para que a igreja de Corinto, para que ela busque os dons que são mais necessários para a situação que eles estão vivenciando. E há uma multiplicidade de dons, como já foi pregado aqui. E Paulo vai dizer, inclusive, que a profecia é o dom mais importante. E aqui, vocês já se lembram das pregações que nós tivemos no passado com Edileno, com Gabriel, a questão da profecia, como que se define profecia, e provavelmente a profecia aqui não está somente relacionada com pregar a palavra, ainda que ela inclua o pregar a palavra, mas é também uma fala inspirada a respeito do Espírito Santo, que muitas vezes fala a respeito de uma situação que a igreja está vivenciando ou de alguma necessidade que a igreja está vivenciando. E às vezes, sem conhecer a pessoa que profetiza, às vezes pode ser que nem esteja conhecendo alguma coisa que está acontecendo na vida da pessoa, mas ela tem uma palavra que vem da parte de Deus e que às vezes pode parecer muito natural da perspectiva humana, mas é uma palavra que está sendo falada para a necessidade daquela pessoa ou daquela igreja que está sendo vivenciada. E Paulo vai estar dizendo, olha, a profecia, assim como era no Antigo Testamento, ela consola, ela exorta, ela chama ao arrependimento. Portanto, a profecia, ela edifica a igreja. Por isso Paulo vai dizer que deve ser buscado principalmente a profecia, porque quem fala em outra língua não fala a homem senão a Deus, visto que ninguém o entende, e em espírito fala mistérios. Paulo está dizendo aqui, olha, as línguas, por outro lado, elas não são compreensíveis para quem está apenas ouvindo. Quando alguém fala em línguas estranhas, línguas que ninguém conhece, essa pessoa que está ouvindo, ela não está sendo edificada. Mas a pessoa que está falando em línguas, ela está sendo edificada no seu relacionamento com Deus. Ela está falando, né, Paulo usa aqui a palavra, né, e aqui virou até um chavão, né, no meio pentecostal, né, mistério, mistério. E as pessoas não usam a palavra mistério para significar qualquer coisa, né, meio estranha, e inclusive acaba banalizando o termo aqui. Não fica muito claro o que Paulo quis dizer aqui que em espírito fala mistérios, mas é muito provavelmente algo que está relacionado tanto à fé, ou seja, o mistério da fé, o evangelho, como também coisas que não são de conhecimento daquela pessoa que está falando ou das pessoas que estão ao seu redor. Mas Paulo então está dizendo, olha, essa pessoa, ela está falando algo com Deus, ela não está falando com a igreja. Mas veja, a igreja se reúne coletivamente para manifestar a presença de Deus e para edificação mútua. E essa pessoa que está falando em línguas, ela não está edificando os outros, ela está edificando apenas a si mesma. E ele continua no verso 3, o que profetiza, por outro lado, ele fala aos homens, edificando, exortando e consolando. Essas são características típicas da profecia. A profecia edifica, a profecia exorta, ou seja, ela nos motiva, nos fortalece em alguma situação que estamos vivenciando, alguma dificuldade que estamos enfrentando. Ela também nos consola. Nós vemos no Antigo Testamento muitas profecias que consolam o povo de Israel quando o povo de Israel está sofrendo alguma coisa, e Deus diz, um dia eu restaurarei a sorte de Israel, um dia eu restaurarei essa nação, nos últimos dias, né, o lobo apacentará com o cordeiro, não haverá sofrimento algum no meu santo monte. Então são profecias que consolam o povo de Deus. Então, a profecia, ela tem esse papel. Quem profetiza está falando para a igreja, está consolando, está exortando, está edificando. Portanto, está fazendo algo para o prol de toda a coletividade, e não apenas para si mesmo. Mas, como Paulo diz, por outro lado, quem fala em outra língua, a si mesmo se edifica, enquanto que quem profetiza edifica a igreja. Então, em outras palavras, Paulo está dizendo, olha, o dom de profecia é superior, não no sentido de que a pessoa é mais espiritual do que o que fala em línguas, mas no sentido de que a utilidade do dom de profecia é maior do que a utilidade do dom de línguas. Por quê? Porque o dom de profecias é aproveitado para toda a coletividade, ele é útil na assembleia reunida, ele é útil no culto, assim como eu prego a palavra aqui, isso é para todo mundo. Agora, se eu começo a falar língua estranha aqui no púlpito, isso serve para quem? Para mim mesmo. Mas se vocês não tiverem o dom de interpretação ou de compreensão, o que eu falar não vai ter sido útil para vocês, mas apenas para mim mesmo, como uma expressão de adoração pessoal. Mas o culto é uma união, uma reunião, uma assembleia coletiva.
Então tudo que é feito quando estamos reunidos tem que visar a edificação coletiva e não apenas a minha edificação individual. E é aqui que nós tocamos num ponto sensível, porque há certos lugares que nós vamos, às vezes na Assembleia de Deus, em que pessoas falando em línguas por todos os lados, um por cima do outro, e não se entende mais nem o que está se cantando, nem o que se está orando, nem o que se está pregando, porque se tornou uma confusão, perdoem o termo, quase uma Babel, porque as pessoas falam umas por cima das outras e não se entende. Na perspectiva de Paulo, que Paulo está ensinando aqui, isso não está certo. Por quê? Porque a reunião não é uma soma de pessoas, cada um buscando o seu culto, cada um buscando a sua bênção e indo embora depois. Pelo contrário, é uma reunião em que as pessoas adoram de uma maneira coerente e onde as coisas que acontecem em público, no coletivo, devem ser favoráveis ou devem edificar a todos os que estão reunidos. É nesse sentido que se fala, por exemplo, que Deus não é um Deus de confusão. É nesse sentido também que se fala que quando o povo de Deus está reunido, todos devem ser edificados ou todos devem receber alguma coisa. E se na verdade o que é falado é apenas coisas inteligíveis, a fé daqueles que estão presentes acaba não sendo edificado. Alguém pode até dizer, não, mas eu vi aquilo e temi, eu senti que tinha alguma coisa acontecendo. Tá, ok, mas será que se você vê aquilo e não entende absolutamente nada, será que de fato você foi edificado? O que Paulo está dizendo aqui, com todas as letras, é que não. Quem está sendo edificado é quem fala. E vejam, Paulo não está dizendo que o falar em línguas não é de Deus, ou que o falar em línguas é do própria pessoa, é do diabo, ou seja lá o que for. Não, Paulo não está demonizando o dom de línguas. Paulo está apenas estabelecendo a devida ordem, ou estabelecendo o lugar em que os dons devem ser exercidos. E na igreja, portanto, a profecia prevalece porque ela é inteligível. A questão toda aqui, portanto, é inteligibilidade. O que as pessoas entendem, edifica mais. Os que as pessoas não entendem, não edifica. E é por isso que então no verso 5 ele vai dizer, eu queria que vós falasseis, todos vós falasseis em outras línguas. Mas muito mais, porém, que profetizasseis, pois quem profetiza é superior ao que fala em outra língua, salvo se as interpretar, para que a igreja receba a edificação. E aqui Paulo então estabelece, olha, a língua, ela pode servir para a edificação dos irmãos. Sim, ela pode, se alguém interpretar. Então, se alguém fala em línguas e quer que toda a igreja ouça isso como uma mensagem para a igreja, essa pessoa deve ser interpretada, seja por ela mesma, com a sua capacidade de interpretar, seja por outra pessoa que talvez tenha então o dom de interpretar línguas estranhas. No movimento pentecostal sabe que isso existe, nós queremos que isso exista. E Paulo está dizendo, se isso acontecer, se um falar em línguas para toda a igreja e outro interpretar, aí ok, a língua tem o seu papel na adoração coletiva, ela tem um papel no culto. E aqui, meus irmãos, é importante que nós entendamos, vejam, o nosso culto, nós praticamos um culto aqui, mesmo aquelas igrejas que dizem assim, nós não temos liturgia nenhuma, elas têm liturgia. O culto ele é relativamente ordenado, todos nós esperamos que exista uma sequência. Ah não, nós começamos o culto com uma oração, depois nós cantamos, seja harpa, seja corinho, seja o que for, depois nós lemos uma palavra, depois talvez alguém até dê algum testemunho ou fale alguma outra coisa, depois vai ter um momento em que a palavra é pregada, depois vai ter oração, talvez tenha ceia, talvez tenha batismo também, ou apresentação de crianças, e ao final tem uma oração final. Há um esquema básico no culto. Outras igrejas litúrgicas vão ter outros momentos, mas sempre há, mesmo que não tenha um esqueminha escrito aqui, e eu que fui em Assembleia de Deus, vou há mais de 30 anos em Assembleia de Deus, a gente percebe que sempre há um esquema básico no culto. E na igreja primitiva, nós não sabemos exatamente se era tão esquematizado assim como é hoje o culto. O que nós sabemos, a partir de passagens como essa, é que aparentemente havia um certo ar de informalidade maior do que existia hoje, até porque as igrejas se reuniam nas casas.
E, consequentemente, manifestações carismáticas aconteciam com uma certa liberdade, que hoje, muitas vezes, nós ficamos com um certo receio de expressar isso. Não, porque interfere na ordem do culto, nós não conseguimos fazer isso ou aquilo, porque podemos nos perder no tempo, etc, etc. Vivemos num outro contexto. Mas o fato é que, no contexto da igreja primitiva, o culto, aparentemente, era mais espontâneo do que é hoje. Não importa se é uma igreja pentecostal ou não, porque mesmo as igrejas pentecostais têm uma ordem de culto. No culto antigo, talvez por serem igrejas menores, com menos pessoas, etc. e tal, havia um pouco mais dessa espontaneidade. Por isso Paulo fala que deseja que todos profetizem, e acha que isso vai ser mais edificante do que todos falarem línguas. Falar em línguas é bom que falem, gostaria que todos falassem, mas se todos profetizarem, melhor ainda. Por quê? Porque isso vai servir para a edificação da igreja. Então parece que Paulo fala aqui que, no final das contas, todos podem compartilhar, talvez de uma maneira ordenada. Paulo vai depois dizer, né, de que maneira que alguém vai falar, que tem que ter uma ordem, quando um fala o outro não fala. Mas a questão é que, de alguma maneira, todos de alguma maneira podem exercer algo eficaz, podem edificar alguém, podem falar alguma coisa para o seu irmão, podem instruir o seu irmão com uma palavra de Deus. A igreja deve buscar isso, deve buscar uma capacitação para servir. Isso não significa estar no púlpito pregando, mas significa que de diversas maneiras nós podemos auxiliar, podemos ensinar, podemos aconselhar, podemos profetizar, em outras palavras, para o nosso irmão. Assim como era na igreja primitiva, e assim como é em muitos lugares de igrejas pentecostais carismáticas, o que talvez ajude a explicar o crescimento, porque há um envolvimento de toda a igreja com a obra de Deus, e não apenas do clero, digamos assim, ou das pessoas ordenadas para a administração da igreja. Mas enfim, após falar então de como a profecia é importante, Paulo vai continuar e vai ilustrar por que a profecia é mais importante, ou por que as línguas, no contexto do culto, elas só devem ser usadas e praticadas se houver interpretação. Paulo vai dizer o seguinte: olha, irmãos, se eu for ter convosco falando em outras línguas, em que vos aproveitarei se não vos falar por meio de revelação, de ciência, de profecia ou de doutrina? Nós dizendo, olha, se eu chegar aqui, vejam, o mundo greco, né, Paulo falava em grego. Provavelmente ele pregava em grego nessas igrejas, talvez até soubesse latim também, mas enfim, Paulo chega lá falando em grego. E se ele chega lá falando em persa, alguém ia entender alguma coisa? Os coríntios teriam se convertido? Os coríntios teriam conhecido Jesus Cristo? Não, eles não teriam conhecido Jesus Cristo. Eles precisam ouvir a mensagem do Evangelho na sua própria língua. Seja essa mensagem para exortação, para consolo, e inclusive para revelar eventualmente alguma coisa a respeito da vida das pessoas, como isso existia, existe ainda, tem que ser numa língua inteligível. Nós temos que entender o que está sendo falado. E Paulo dizendo, olha, se eu chegasse falando em outras línguas, vocês não teriam proveito nenhum, vocês nem sequer estariam na igreja, vocês nem sequer teriam se convertido. É assim, e aí ele vai dar exemplos. Olha só, os instrumentos, a flauta, a cítara, quando elas emitem sons, os sons têm que ser distintos, ou seja, tem que haver notas. Eu não entendo muito de música, mas entendo o suficiente, e quando as crianças ali pegam e vão querer tocar o piano, elas começam a bater, a única coisa que aquilo faz é um ruído horroroso. Quando as pessoas estão ali mexendo, simplesmente mexendo no instrumento, é um ruído desagradável, irritante. Ou seja, não está comunicando nada. Agora, quando tem uma nota, quando a coisa está ordenada, quando começa a surgir uma melodia, o instrumento está cumprindo o seu propósito de produzir música e não meramente ruídos. Paulo está dizendo, se eu fico aqui falando em outras línguas com vocês, eu sou como um instrumento que está ali, estou ali simplesmente batendo nas teclas de um piano, mas eu não estou fazendo música. E que proveito tem eu ficar batendo nas teclas de piano para vocês? Nenhum. Da mesma forma, ele vai então para outra figura de linguagem, para outra ilustração, quando ele fala da batalha. Soa a trombeta, né? Se dá um som incerto, como que o soldado se prepara para a batalha? Quem conhece um pouco da história, né, militar, das guerras, e até hoje isso existe, né, no exército, a questão da música, às vezes que os certos sons são como comandos, né, para que os soldados avancem ou recuem ou adotem determinada estratégia, ou que está chegando mais um auxílio, né, mais algum pelotão para ajudar aqueles que estão ali resistindo a algum ataque, enfim. Mas se
um instrumento, o tambor, toca de qualquer jeito, como que o soldado vai saber o que está transmitindo aquele instrumento? Ele precisa saber, tem que haver um toque, algum ritmo ali para que ele reconheça se é som de avançar ou de recuar. Não haveria nenhuma utilidade alguém simplesmente ficar batendo no tambor ou tocando a trombeta, né, a esmo, assim, sem nenhum preparo. Então, se a trombeta dá um som incerto, quem se prepara para a batalha? Assim vós, se com a língua não disseres palavra compreensível, como se entenderá o que dizeis? Porque estareis como se falasseis ao ar. Ou seja, vocês estão falando nada para ninguém. Estamos mais ou menos como a Isabelle, e claro que nós, como pais, conhecendo ela, mas às vezes conseguimos entender mais ou menos o que ela está querendo dizer. Mas Paulo está dizendo, olha, na comunidade reunida, no contexto do culto, se vocês falam palavras que não são entendíveis, vocês estão falando, né, como a criança que balbucia que ninguém entende. Vocês precisam entender. Vocês, de alguma maneira, precisam receber a mensagem que está sendo comunicada ali. E por isso, Paulo ainda vai, por último, falar a respeito da multiplicidade dos idiomas. Há, sem dúvida, muitos tipos de vozes no mundo, e nenhum deles é sem sentido. Ou seja, Paulo está dizendo, olha, existem muitos idiomas, mas todos eles têm sentido. Todos eles alguém entende. Ninguém fala uma língua que ninguém entende nada. Essa língua não existe. Todo idioma tem algum sentido, é compreendido por alguém. Nenhuma das línguas, portanto, é sem sentido. Agora, para quem não conhece essa língua, quando alguém fala, ela soa como sem sentido. Por isso, no verso 11 ele diz, se eu, pois, ignorar a significação da voz, serei estrangeiro para aquele que fala e ele estrangeiro para mim. Aliás, uma curiosidade, a palavra estrangeiro é do grego bárbaros, que é como os gregos no mundo antigo chamavam as pessoas que não falavam o idioma grego. Eles eram bárbaros, né? Eles falavam uma língua primitiva, uma língua inferior, uma língua não civilizada. Paulo aqui não usa o termo barbaros nesse sentido pejorativo, mas ele usa nesse sentido de alguém estrangeiro, alguém que fala uma língua estranha, né? E se eu não ignoro, portanto, o significado da fala de vocês, eu sou como um estrangeiro para vocês. E se vocês ignoram o significado da minha língua, vocês também são como estrangeiros para mim. Então, vocês não estão entendendo. E por isso Paulo vai arrematar no verso 12, dizendo o seguinte, olha, assim vós também, visto que desejais dons espirituais, procurai progredir para a edificação da igreja. Até essa tradução aqui eu não acho a melhor, eu prefiro a que está na Almeida século 21, que diz assim, assim também vós que já estáis desejosos dos dons espirituais, procurai desenvolver os que servem para a edificação da igreja. Paulo está dizendo, olha, vocês aí em Corinto têm dons e vocês querem mais. Mas eu quero dar um corretivo aqui para vocês. À luz de tudo aquilo que eu falei do amor, procurem aqueles que servem para a edificação da igreja mais do que aqueles que servem para vocês mesmos. Falar em línguas é bom, mas vocês se edificam a si mesmos quando falam em línguas, se não há interpretação. Agora, procurem dons que vão servir para toda a comunidade, para toda a igreja. E vocês lembram, né, que nós falamos de diversos dons e os dons que a Bíblia menciona são apenas exemplos, existem muitos outros. Mas o próprio ato de servir, como às vezes é difícil, né, encontrar pessoas dispostas a servir em qualquer circunstância para o que for necessário na igreja. Mas isso é um dom. E vejam aqui, Paulo diz, procurem os dons. Paulo não está dizendo assim, procurem descobrir os talentos que vocês têm, e aí com esses talentos vocês servem a igreja. Paulo não está falando de algo natural. Ele não está dizendo assim, olha, vejam bem, eu acho que sei cantar, então eu quero me envolver com um grupo de louvor. Eu acho que sei tocar, então eu quero me envolver com um grupo de música. Eu acho que sei falar bem, então eu quero me tornar um pregador, ou professor, ensinador, evangelista, seja lá o que for. Eu sou uma pessoa simpática, então eu quero ser porteiro, diácono, quero receber as pessoas, quero acompanhar as pessoas. Vejam, Paulo não está falando de atribuições naturais que as pessoas têm.
Paulo está falando de você buscar dons para se capacitar para servir a igreja, especialmente onde a igreja necessita. Os dons são são capacitações do Espírito Santo que nos levam a fazer coisas que nós naturalmente não faríamos, seja porque não temos capacidade, seja porque não temos nenhum interesse. Então uma pessoa que, por exemplo, ajuda os mais pobres e compartilha, ela pode ter um dom, talvez ela fosse uma pessoa avarenta, mas agora ela ajuda e deseja fazer, e ela organiza, inclusive ela quer organizar a diaconia da igreja para ter permanentemente ajudando pessoas necessitadas na sua igreja ou no seu bairro. Isso é um dom, porque aquela pessoa não tinha nenhum interesse por isso, e daqui a pouco isso surge nela. Isso é um dom do Espírito Santo. Eu quero ajudar, eu não tenho nenhuma noção assim de organização, de limpeza, mas eu quero ajudar a igreja, quero ajudar talvez ali a limpar, a organizar a igreja, deixar a igreja bonita. Não entendo nada, mas daqui a pouco a pessoa começa a fazer e faz tudo isso muito bem. O Espírito Santo deu a ela um dom de servir, de serviço. Eu sou uma pessoa que nem sei falar, mas daqui a pouco a pessoa está ensinando e falando com autoridade. Ela recebeu um dom que está relacionado ao dom de profecia, o dom de ciência. Então vejam, é claro que Deus usa os nossos talentos e nossas capacidades, mas existe para além disso o dom, aquilo que é sobrenatural. E o que Paulo está dizendo aqui, em outras palavras, é que nós devemos buscar sim dons. Devemos olhar para a nossa realidade e pensar, puxa, o que estão precisando aqui? Está precisando disso. Eu não quero fazer isso, eu não sei fazer isso e nem tenho vontade. Mas então, porque eu amo a igreja, porque eu amo o meu irmão e porque eu vejo a necessidade, eu oro a Deus, Deus me dá esse dom porque eu preciso servir nessa necessidade. Deus me dá um dom para que eu sirva onde for necessário. E Paulo diz, procurem isso zelosamente. Procurem ardorosamente, desenvolvam especialmente aquilo que a igreja precisa. Busquem, não deixem de buscar, não desistam. Paulo está estimulando a igreja, portanto, mas essa busca tem que ser norteada pelo amor, tem que ser norteada para a edificação da igreja. É esse o segredo do crescimento da igreja, meus irmãos. Em outras palavras, é o que o Espírito Santo faz no nosso meio. Não importa se a pessoa, eu digo que não importa se a pessoa acredita nos dons ou não, mas o fato é que se ela não crê que o Espírito Santo vai agir, o Espírito Santo não vai agir. Ela precisa crer que o Espírito Santo capacita as pessoas, ela precisa crer que ela faz as coisas no poder do Espírito Santo. E de fato o Espírito Santo precisa fazer, porque do contrário, tudo que nós fazemos, inclusive o evangelismo, não vai dar certo nunca, jamais, porque é o Espírito Santo que convence o pecador, é o Espírito Santo que usa as nossas palavras, é o Espírito Santo que nos dá sabedoria para falar. E vejam, isso independentemente de eu crer ou não na atualidade dos dons, crendo ou não, o fato é que o Espírito Santo vai nos usar ou não. E que bom que nós reconhecemos que precisamos do Espírito Santo, e que bom que reconhecemos que os dons são ainda mais importantes porque nos ajudam ainda mais a cumprir a nossa missão como igreja. Mas assim, nós vamos para o terceiro ponto, quando então Paulo vai concluir o seu raciocínio e vai explicar a respeito do papel das línguas na vida pessoal e no culto. Quando ele diz: pelo que o que fala em outra língua deve orar para que a possa interpretar. Seja ele, seja outra pessoa. Vejam, Paulo não está dizendo aqui que todos os que têm línguas devem ter o dom de interpretar e que se eles não interpretarem isso não vai servir de nada. Não, Paulo não está dizendo isso. O que Paulo está dizendo aqui é que se o nosso propósito é usar o dom de línguas quando a igreja está reunida, e se o nosso propósito é a edificação do corpo de Cristo, então ore também para receber a capacidade de interpretar essas línguas, porque dessa maneira o seu irmão será edificado por você estar falando em línguas. Essa é a ideia. Por causa do amor ao meu irmão, eu busco também o dom de interpretar línguas para que ele também seja edificado quando eu falo em línguas, e não apenas eu. E por isso no verso 14 ele diz: porque se eu orar em outra língua, o meu espírito ora de fato, mas a minha mente fica infrutífera. Paulo cria aqui parece que Paulo faz uma distinção aqui que
Às vezes se debate muito, o que Paulo quis dizer isso? Meu espírito é edificado e minha mente é infrutífera. Será que ele está separando algo que não pode separar? Na verdade, Paulo apresenta dois aspectos da nossa edificação. Por um lado, há uma dimensão espiritual que nós temos aqui, que não se reduz àquilo que pode ser deduzido racionalmente. E há também a dimensão da nossa mente, daquilo que nós compreendemos. E Paulo está dizendo, olha, quando eu oro em outra língua, de alguma maneira eu sou edificado. Minha dimensão espiritual é edificada de uma maneira que eu não compreendo e nem posso explicar. Mas a minha mente fica infrutífera, ou seja, eu não entendo de que maneira aquilo é edificado e nem como isso pode fazer bem ao meu próximo e como eu posso compartilhar isso com o meu próximo. E aí então Paulo diz, que farei, pois? Orarei com o Espírito, mas também orarei com a mente. Cantarei com o Espírito, mas também cantarei com a mente. Paulo está dizendo, olha, então, nem uma coisa e nem outra. Eu não devo ficar só pensando na edificação da minha mente e nem só na edificação do meu espírito. Mas as duas coisas estão unidas, e o que Deus uniu não separe o homem. Então, orarei com o Espírito e orarei com a mente. Darei a liberdade para que o Espírito Santo me edifique. Se eu orar de uma maneira que eu não entendo, eu sei que de alguma maneira estou sendo edificado. Mas eu também vou orar com as minhas palavras de uma maneira inteligível, vou orar com a minha mente. E orando com a minha mente, inclusive, eu posso fazer uma oração que todos compreenderão. E se tu bem disseres apenas em espírito, como dirá o indouto o amém depois da tua ação de graças, vistos que não entende o que dizeis? Olha, se tu estás aí falando em línguas, como que a pessoa... Aqui o termo grego, o indouto, é literalmente o termo idiotes. Daí vem a palavra idiota, mas Paulo não está chamando as pessoas de idiota, não é esse o sentido. É apenas uma origem etimológica em comum que a palavra tem, mas é uma palavra de difícil tradução aqui, mas ele está dizendo aquela pessoa que pura e simplesmente não consegue entender, seja ela crente ou descrente, ela não consegue entender o que está sendo falado e o propósito daquilo. E aí Paulo diz, como que esta pessoa indouta, esta pessoa que não compreende o que você está falando, como que ela vai ser edificada, como que ela vai dizer amém, como que ela vai dizer aleluia, como que ela vai dar ação de graças pelo que você falou, se ela não está entendendo absolutamente nada do que você está dizendo? E aí Paulo diz, porque tu de fato dás bem as graças, mas o outro não é edificado. Ou seja, tu falando em línguas está ok, tu está bem com Deus, tu está dando graças a Deus, adorando a Deus de uma maneira que tu não compreende, mas é o Espírito Santo que está te usando. Agora o outro, como que ele vai agradecer, como que ele vai dizer amém? Como que ele vai concordar? E nós na adoração concordamos, nós dizemos amém, nós dizemos aleluia. Isso é natural no movimento pentecostal, ainda que a nossa congregação é um pouco mais silenciosa, não tem tanto esse hábito de falar, ninguém nunca proibiu de falar, e é natural na adoração mais espontânea, quando alguém fala alguma coisa, o pregador ou o músico ou quem está orando, as pessoas falam amém, aleluia, glória a Deus, ou palavras do gênero. Por quê? Porque essas palavras expressam concordância, expressam que nós estamos entendendo o que está falando e nós estamos nos unindo a Ele naquela adoração. Mas se nós não entendemos, como que diremos amém? O nosso amém, o nosso aleluia será sem sentido. Vejam, isso acontece, vocês sabem que isso acontece. As pessoas falam por falar. Na verdade, a única coisa que eu, como Paulo, e não é minha opinião pessoal, mas eu entendo que é a opinião da Escritura e a opinião de Paulo, eu entendo que a gente não deve ficar dando amém, glória a Deus e aleluia, porque a gente não entende. Esse hábito de falar por falar, amém, 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 aleluia, aleluia, a pessoa é simplesmente um chavão em que a pessoa fala simplesmente porque quer falar e ela nem sequer entendeu. E aí já aconteceu situações que a gente via às vezes no culto, que alguém falava uma coisa trágica assim, infelizmente na Alemanha apenas 0,001% da população é cristã, e aí um lá gritava aleluia. Por quê? Só por causa do hábito de gritar. A pessoa
ela deveria se entristecer com essa informação. Inclusive, eu vi isso com meus próprios olhos. A pessoa que estava pregando era um missionário alemão aqui no Brasil. Ele ficou abismado, ele falou assim: eu espero que o irmão tenha dito aleluia na esperança de que esse cenário mude no futuro. Quer dizer, completamente, esse é um aspecto da adoração espontânea que é errado. Eu não devo ficar falando, veja mesmo, não me entendam mal, é claro que dar glória a Deus e aleluia é certo, e é bom quando a gente vê isso. Quem está pregando gosta de ver que o povo está entendendo e concordando com isso. O que é errado é falar isso por falar, é falar sem entender. Paulo está dizendo: você não vai falar amém ou aleluia se você não está entendendo. São palavras vazias, são palavras ocas. Por isso, Paulo vai continuar e vai concluir: eu dou graças a Deus, porque falo em outras línguas mais do que todos vós. Contudo, prefiro falar na igreja 5 palavras com meu entendimento para instruir os outros, a falar 10.000 palavras em outra língua. Aqui o número 10.000 não é literal, viu? Aqui 10.000 é o número, no idioma grego, o número maior que existe com uma expressão é 10.000. Então Paulo está dizendo: olha, eu prefiro falar 10.000 palavras, ou seja, o número máximo, é uma hipérbole, ele está exagerando aqui, ele está literalmente falando de uma maneira hiperbólica, exagerada. Mas eu prefiro falar 5 palavras que vocês entendam, como se dissesse, prefiro falar meia dúzia de palavras do que 1.000 palavras aí que vocês não entendem absolutamente nada. E Paulo fala: olha, eu dou graças a Deus. Paulo não está querendo se exibir aqui, mas os coríntios, eles avaliavam a espiritualidade das pessoas pela capacidade de falar em línguas. E Paulo diz: olha, graças a Deus que eu falo em línguas, e falo mais do que vocês, porque vocês não podem me avaliar por esse padrão que é até carnal de vocês, que vocês não estão avaliando as coisas como são. Eu dou graças a Deus porque eu falo, mas assim, mesmo que eu fale em línguas, isso é bom, isso é importante, mas entendam, meus irmãos, no culto, quando a igreja está reunida, é mais importante falar meia dúzia de palavras que a igreja entenda do que ficar o tempo inteiro falando coisas que a igreja não entende. E por isso, e aqui eu entendo que Paulo está correto, se alguém se levanta e começa a falar em línguas, e simplesmente fala em línguas e interrompe, atrapalha o andamento do culto, isso está errado. Absolutamente errado, a não ser que essa pessoa tenha de fato uma tradução. Se ela está falando dela com Deus, é uma expressão da adoração dela. Ok, isso ocorre no contexto do culto, assim como as pessoas dão aleluia, glória a Deus, elas falam isso como uma expressão dela com Deus. Agora, se ela quer levantar a voz para que todos ouçam e impor a sua voz, inclusive sobre o que está acontecendo no culto, isso está absolutamente errado, a não ser que exista uma tradução. Não se deve simplesmente falar porque eu quero falar e quero que as pessoas vejam que algo sobrenatural está acontecendo e as pessoas vão achar bonito isso. Não é esse o uso correto do dom. Paulo está dizendo aqui com todas as letras. O uso correto das línguas para toda a igreja é quando elas podem ser traduzidas. E por isso ele vai dizer: busque a profecia. A profecia é infalível? Não, não é infalível. Na era dos dons espirituais, a profecia não é infalível, porque o espírito do profeta está sujeito ao próprio profeta. Mas ela tem uma superioridade não por ser infalível em relação às línguas, mas justamente porque ela é inteligível e dessa maneira tem o potencial de edificar a fé de toda a igreja e de toda a comunidade. E dessa maneira, à luz de tudo isso que nós falamos aqui nessa manhã, eu encerro com algumas aplicações importantes para a nossa vida da igreja, para a nossa vida comunitária e para a nossa devoção pessoal. Em primeiro lugar, e resumindo aqui o que nós falamos, busque dons para servir a igreja na qual você está. Não busque autoconhecimento e uso de talentos meramente. Ainda que essas coisas sejam importantes, o que Paulo está pedindo aqui é para que nós busquemos dons, ou seja, coisas que nós não temos. Já parou para pensar algo que você não tem naturalmente, mas que poderia ser útil para servir a igreja, servir a nossa congregação aqui em Jardim Botânico? E veja, meus irmãos, nós temos muitas necessidades. Muitas necessidades. Algumas coisas ainda que nós temos que organizar melhor, desde recepção, desde limpeza, organização, diaconia, ajuda aos mais necessitados. São questões que nós precisamos organizar um pouco melhor e que precisamos de pessoas dispostas a ajudar.
pessoas também que nos ajudem às vezes com a tecnologia, com a mídia. Graças a Deus pelos irmãos que já nos ajudam nisso tudo. Mas às vezes a necessidade continua a existir em certos pontos específicos. Da mesma forma, o cuidado dos irmãos, visitação, aconselhamento, é óbvio que nós, obreiros, e eu como pastor que dirige essa congregação, não vou me furtar da minha tarefa e da minha responsabilidade. Mas nós sabemos que igrejas que crescem são igrejas em que os irmãos estão envolvidos com isso também. São igrejas em que os irmãos têm maturidade para aconselhar uns aos outros, para ajudarem uns aos outros, para estarem nas necessidades uns dos outros e orando, intercedendo uns pelos outros. Ou seja, existem diversas maneiras pelas quais nós podemos servir nessa congregação. Portanto, eu convido você a procurar isso, procure os dons espirituais, faça isso no poder do Espírito Santo, coisas que você nunca faria. Os dons capacitarão você a fazer coisas que você não teria condição ou disposição de fazer. Pense, portanto, em como suprir as necessidades da nossa igreja. E ao invés de dizer, não sei, não posso, não tenho capacidade, busque a capacitação do Espírito Santo. Deus promete que dá àquele que busca, principalmente se o nosso propósito é a edificação da igreja e não o nosso próprio egocentrismo ou o nosso crescimento pessoal meramente. Mas em segundo lugar, essa passagem também nos ajuda a pensar um pouco no contexto do culto e como nós devemos subordinar os nossos desejos pessoais às necessidades de edificação da igreja, aquilo que a igreja realmente precisa. A falta de amor faz com que dons que são bons, ou dons como línguas, ou outros dons, às vezes sejam usados para o mal, para a desordem ou não para a edificação da igreja, porque eles às vezes visam apenas o deleite pessoal, e mesmo que não seja esse o propósito dos dons e nem o ensino da igreja, nós sabemos que existem algumas pessoas que se orgulham porque falam em línguas ou porque têm o dom de curar e acham que são superiores aos outros. Isso é muito triste quando isso acontece, porque não é isso. Isso é uma deturpação do movimento pentecostal, uma deturpação do uso dos dons, uma deturpação do propósito de Deus para a igreja e para esses dons. E as pessoas que fazem isso estão sujeitas ao juízo de Deus. Não é brincadeira usar os dons para um propósito pessoal. Nós vemos em Atos, quando vem a pessoa pedir para os apóstolos que deem aquele poder para que eles pudessem sair por aí vendendo, e ele sofreu um castigo terrível. Nós, da mesma forma, se temos um propósito semelhante no nosso coração, estamos sujeitos ao juízo divino. Mas não apenas em relação aos dons, mas em relação a tudo no culto. A falta de amor é um problema, e às vezes nós temos que ter paciência, temos que ter compreensão em relação ao nosso irmão. Nem tudo que acontece no culto vai nos agradar sempre, mas temos que pensar que a adoração visa, antes de tudo, a edificação da igreja e dos irmãos na situação em que eles se encontram. Então procure pensar sempre de que maneira a adoração que nós fazemos aqui, o culto que nós temos aqui, edifica a fé uns dos outros. Se algo não agrada a você, pense de que maneira aquilo pode estar edificando e, portanto, um chamado para que você aceite aquilo ou suporte aquilo para que a fé do seu irmão seja edificada e que ele também cresça. Terceira aplicação importante: adore com a mente e com o espírito. Como Paulo falou, orarei com o espírito e orarei também com a minha mente, com o meu entendimento. Esteja aberto à ação do Espírito Santo. Não reprima a ação do Espírito Santo. Ele age da maneira que ele bem entender. Aqui não é um chamado a fazer coisas irracionais simplesmente porque são irracionais e isso é a ação do Espírito Santo. Não é disso que eu estou falando. Mas o que eu falo é que nós temos que estar abertos à ação do Espírito Santo e não criarmos bloqueios em nós mesmos para que ele haja. Isso também está equivocado. Não podemos, porque vemos tantas coisas erradas nas igrejas, na nossa própria igreja, às vezes nós vemos excessos, e aí nos fechamos de tal maneira, criamos bloqueios tais que o Espírito Santo já não tem mais poder para atuar em nosso meio. Que não venhamos a cometer esse equívoco. O pastor Gabriel já pregou sobre isso algumas semanas atrás.
mas que também, por outro lado, tenhamos consciência de que precisamos, principalmente aqui, quando reunidos, precisamos pensar no coletivo, e aí a nossa adoração é com a mente, de uma maneira inteligível, de uma maneira que todos possam compreender e serem edificados. Quarto ponto, a nossa linguagem na igreja é compreensível aos de fora. A preocupação de Paulo é que muitas vezes, falando em línguas, nós soaríamos como estrangeiros, ou seja, as pessoas não compreenderiam, e principalmente os de fora. Devemos procurar no nosso linguajar, e inclusive na maneira como nós falamos no nosso próprio idioma, inteligível, ao compartilhar o Evangelho, ao cantar músicas, nós que pregamos a palavra aqui, a maneira como oramos, para que isso, mesmo que seja na nossa língua, também seja inteligível. O grande problema é quando nós pregamos em português, mas mesmo assim os brasileiros não entendem. Isso é um problema. Quando nós oramos em português, mas os nossos irmãos brasileiros não entendem também. Procuremos, portanto, falar, em vez do evangelicalês, a linguagem gospel, procuremos também usar uma linguagem que é compreensível para aqueles que não conhecem a Cristo. Para quando eles estiverem em nosso meio, se sintam acolhidos. Para que quando eles estiverem em nosso meio, possam entender a mensagem que está sendo comunicada. Que consigamos também inserir essas pessoas em nosso meio, em amor, para que elas se sintam parte do que está acontecendo aqui e tenham comunhão conosco e com Deus por meio da inteligibilidade do que falamos e da nossa linguagem. É um desafio que devemos buscar sempre. E por fim, e aqui encerro mesmo nossa última aplicação. De que maneira nós conectamos isso com a nossa esperança cristã e com aquilo que Paulo vem falando na sua carta que ele escreve aos Coríntios? Porque vejam, essa nossa pregação, ela parece que ela é uma pregação muito voltada para dentro da igreja, né? Para nós, não é uma mensagem muito evangelística esse trecho de 1 Coríntios. Mas de que maneira isso se conecta com a nossa esperança cristã? Vejam, como Paulo falou, os dons existem na presente era e existem para a edificação da igreja. Nós adoramos, mas nós sabemos que os dons um dia cessarão. Haverá um dia, portanto, em que o que restará é o amor e aquilo que nós construímos aqui neste mundo, nesta igreja, nesta congregação, onde nos conhecemos, onde adoramos juntos, onde amamos uns aos outros. Esse amor é o que vai permanecer. Talvez alguns aqui tenham dons, ou venham ter dons de cura, de profecia, de línguas, e que bom. Mas lá naquele grande e glorioso dia, na presença de Jesus Cristo, quando veremos face a face e seremos como Ele é, o que vai permanecer é o amor. O que vai permanecer é a transformação que começamos a ter aqui apenas de uma maneira bem pequena, bem inicial, terá uma consumação grandiosa. Os dons, portanto, do Espírito Santo, a ação do Espírito Santo em nosso meio, nos aponta e nos faz lembrar, portanto, desse grande e glorioso dia. É dessa maneira que deveríamos encarar. Se alguém fala em línguas e eu vejo aquilo como sobrenatural, isso me faz lembrar que há uma dimensão futura que nós aguardamos e que nós ainda não entendemos plenamente. Se eu vejo alguém sendo curado pela ação de Deus, e que coisa mais linda, eu já vi isso várias vezes, eu mesmo passei por isso. Que coisa mais linda quando nós vemos isso acontecer no meio do povo de Deus. Que coisa linda e maravilhosa que é ver a bondade de Deus manifestada numa situação específica e que não acontece sempre, não acontece com todo mundo, mas quando Deus quer, ela acontece. E que lindo é ver essa ação de Deus e nós entendermos que isso é apenas uma antecipação do que nos aguarda. É apenas uma antecipação daquele dia em que não haverá mais morte, nem dor, nem sofrimento, nem tristeza. Não haverá nada disso que nos aflige e que torna necessária a presença do Espírito Santo por meio desses dons. Os dons existem porque a perfeição não veio. Os dons existem porque nós sofremos ainda. Os dons existem porque nós somos incapazes de falar o Evangelho de uma maneira eficaz com o nosso próprio esforço. O Espírito Santo age por nosso meio de uma maneira sobrenatural porque nós vivemos ainda num mundo miserável, num mundo que tem tanta coisa ruim, ainda que ainda seja a criação boa de Deus, o pecado mancha esse mundo de tal maneira que nós sofremos ainda. Mas essa ação de Deus que acontece aqui e ali, por meio do seu Espírito, por meio desses dons, nos faz lembrar, portanto, são sinais do reino de Deus que está chegando a nós.
sinais de um reino de Deus que se aproxima. Assim a igreja primitiva entendia, assim o movimento pentecostal entendia a manifestação dos dons quando elas aconteciam. São sinais de que o reino de Deus está próximo, sinais de que o reino de Deus está chegando. E que, portanto, meus irmãos, a nossa busca pelos dons, a percepção que nós temos dos dons, possam sempre nos fazer lembrar da grande verdade gloriosa que nós temos em Jesus Cristo, a grande salvação que temos em Jesus Cristo quando um dia o veremos face a face. E que essa esperança de vermos a Jesus Cristo face a face, de o contemplarmos, de vivermos eternamente em amor, já sem a necessidade desses dons, que essa esperança possa nos consolar, que essa esperança possa nos confortar, que essa esperança possa nos fortalecer na nossa caminhada, no nosso dia e nas lutas que enfrentamos, naquelas tentações que nós temos, de muitas vezes de largar tudo, às vezes até mesmo de nos afastarmos da fé, quando as coisas deste mundo, as necessidades e os cuidados deste mundo nos fazem desanimar dessa fé, ou melhor, nos desanimarmos dessa caminhada. Que o Espírito de Deus e a sua ação nos lembre da verdade gloriosa e que essa verdade gloriosa nos motive, nos estimule a estarmos sempre no caminho de Jesus Cristo, crescendo à imagem do seu Filho. Vamos nos colocar em pé e vamos orar. Louvado seja o teu nome, Senhor, nessa manhã, pela tua palavra que foi pregada e pela esperança que nós temos em teu Filho Jesus Cristo, Senhor, enviado para nos salvar. Te agradecemos, Senhor, porque teu Filho subiu aos céus, mas ele deixou o teu Espírito, Senhor, o teu Espírito que nos salva, que nos converte, que nos dá a fé. Mas é um Espírito que também age entre nós de outras maneiras também por meio dos dons, capacitando a tua igreja a exercer ainda com mais eficácia, Senhor, o seu ministério neste mundo, o ministério da evangelização, o ministério de tornar real o teu reino. Nós oramos, Senhor, para que cada vez mais isso se torne uma realidade em nossa vida, em nossa adoração, em nossa devoção pessoal, em nossa devoção coletiva, Senhor. Que a presença do Teu Espírito seja manifesta entre nós, Senhor. Que a Tua igreja busque, Senhor, os dons mais necessários, os dons mais urgentes, para que essa congregação seja edificada, Senhor, seja cada vez mais edificada, cresça e se expanda na ação e no poder do Teu Espírito Santo, Pai. Nós cremos, Senhor, na atualidade desses dons, nós cremos que Tu continua a agir na Tua igreja, e nós oramos para que assim seja entre nós, Senhor. Capacita nossos irmãos, Senhor. Capacita, Senhor, cada membro que está aqui essa manhã, Senhor. Que todos, Senhor, possam buscar essa capacitação, e que de fato, Senhor, todos estejam engajados e de alguma maneira servindo, Senhor, a causa do Evangelho, a causa do Teu reino nessa congregação, e que possamos ver os frutos disso. E que aquele que está desanimado na fé, Senhor, possa ser fortalecido e possa crescer, Senhor, pela ação do Teu Espírito Santo, fortalecido na esperança de um dia estar diante de Ti face a face. Assim nós oramos nessa manhã, em nome de Teu Filho Jesus. Amém.